Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, sou o Marlon Jobo do canal Rota 021 e o porquê desse vídeo, né? Recentemente eu viajei para os Lençóis Maranhenses e eu vi que surgiram muitas dúvidas, abri uma enquete no meu Instagram e surgiram muitas dúvidas a respeito dos lençóis propriamente dito. Como que a gente faz, o que a gente faz, para onde a gente vai. E aí eu decidi gravar um vídeo um pouco mais completo, ao invés de só dar as dicas lá no meu Instagram. Estou jogando aqui no YouTube também, então para quem quiser pegar os bizus, né, pegar as dicas dessas dúvidas de pessoas que tiraram, né, muitas das vezes nunca pegou um avião e como é que faz para a gente pegar o avião, qual aeroporto eu desço, apesar de, na cidade onde eu fiquei, que se chama Barreirinhas, ter aeroporto lá, ainda não está indo voo comercial para lá. Então é muito importante entender como funciona a logística e aí eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá para a primeira pergunta? Então vamos lá. A primeira pergunta foi: qual lagoa vocês mais gostaram? É uma pergunta muito difícil porque todas as lagoas em que eu visitei foram lagoas muito lindas de verdade. Apesar de ter ido num período não de seca, né, mas a gente conseguia ver algumas lagoas baixando o nível d'água. As lagoas no qual a gente visitou foram muito lindas mesmo. E aí a gente colocar num escalonamento, né? Santo Amaro tem umas lagoas muito lindas, águas muito claras de todas as tonalidades. E também a Lagoa Bonita. A Lagoa Bonita é muito linda e faz jus ao nome. Vamos para a próxima? Por que não aproveitou e não deu um saltinho? Para quem não sabe, eu salto de paraquedas, né? Sou paraquedista. E uma vez no ano tá tendo evento lá nos Lençóis Maranhenses de salto livre. E aí eu brinquei, né, na enquete falando, não, eu tava sem tempo, não deu para ir não. Brincadeira. Claro, não fica um preço muito barato saltar lá, mas o principal motivo não foi esse, né? O principal motivo foi que estava eu e minha namorada lá e a logística ela era muito grande. A cidade onde eu estava era um pouco distante de onde estava sendo realizados os saltos, apesar de dentro do pacote do salto que você compra ter o transfer, né, e todo o suporte que eles dão lá para vocês, eu teria que deixar minha namorada um dia, né, jogada dentro da pousada em que a gente ficou para eu saltar. Não, se viajou nós dois, né, então nós dois tínhamos que aproveitar as mesmas coisas e ela não salta de paraquedas ainda. Estou trabalhando a mente dela. E aí eu preferi não fazer. É uma oportunidade única que eu não sei se eu vou fazer, porque eu não sei se eu volto nos Lençóis, apesar de querer muito. Mas aí tem muitos outros lugares também para a gente conhecer. Mas eu deixei passar por querer ficar mais do lado dela e a gente viver aquele momento ali, um perto do outro e um do lado do outro. Beleza? Vamos para a próxima? Foi com o roteiro montado? Então, eu gosto muito de viajar, né? Eu me intitulo como mochileiro. Nem apresentei para vocês aqui. Esse cenário aqui, para quem não conhece, é da Atacama. Atacama é o meu motorhome. Bom, se você não ouviu falar ainda, né, do meu motorhome, eu ainda não lancei vídeo no YouTube dele. Eu lanço alguns flashes, fotos, stories no meu Instagram. E aí eu vou deixar eles aqui para vocês também dar uma conferida lá. E eu ainda não falei sobre ela. Estou preparando, né, um vídeo completo para falar sobre ela, onde eu vou explorar em princípio o Brasil, né, junto com o meu cachorro e com quem a gente for conhecendo aí na vida e que quiser vir dentro também, viajar e explorar esse mundão com a gente aí, tamo junto. Mas eu vou fazer um vídeo completo explicando, né? Ainda tô fazendo algumas coisas, tem parafuso jogado para tudo quanto é lado aqui, ela tá prontinha, mas botando cortina e fazendo algumas melhorias só. Inclusive já viajei com ela também, mas eu vou lançar dentro em breve um vídeo mostrando-a e explicando onde eu fiz, com quem eu fiz, como se faz. Para quem tem essa curiosidade, é um vídeo que vai ser bem bacana e útil aí para no futuro, né? Quem sabe alguém quiser fazer um motorhome também, tá na ideia. Então vamos lá, foi com o roteiro montado? Não. Eu me intitulo como mochileiro e eu viajo bastante. E uma das maiores oportunidades em que eu encontrei viajando foi de conhecer pessoas, e essas pessoas que eu vou conhecendo, principalmente em hostel, que eu sempre fico em hostel, elas compartilharem do que elas já viveram, da experiência em que elas já viveram, e eu adapto o meu roteiro em cima do que eles já viveram, pegando dicas. É claro que eu leio, claro que eu me intero por tudo que acontece na redondeza de onde eu viajei, em Lima, né, que eu viajei, Cusco, Peru propriamente dito. Eu fiz uma viagem agora recente, foi assim, não montei roteiro, li algumas coisas, defini alguns pontos, mas o que exatamente eu iria fazer eu deixei para definir lá. O primeiro rolê eu já vou com a data definida para chegar e não perder tempo. Os outros eu vou definindo no percurso, tá? Então não fui com o roteiro montado por conta disso.
eu fico em hostel, conheço pessoas, as pessoas compartilham das experiências, e aí eu pego os melhores pontos dessas experiências, faço um compilado, monto meu roteiro e parto. E tem sido, durante anos, a melhor opção que eu tenho feito para mim. Próximo. Quantos dias para ficar de boa e curtir o lugar? Eu julgo por necessário 5 dias livres para você passear e curtir bem, não voltar falando, meu Deus, eu deixei de conhecer tal lugar. Acho que 5 dias são suficientes. Tá? É claro que a gente tem que entender um pouco do translado. A gente pega o avião, eu sou do Rio de Janeiro, pega o avião no Rio de Janeiro, desce no aeroporto de São Luís, Maranhão, tem um transfer, uma van que você pega de aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas, em que você vai para uma cidade chamada Barreirinhas, e essa cidade ela é o centro ali de onde tem, né, as agências de viagem, de tour, onde você compra ali os passeios que você vai fazer. Você também tem a opção de ir para uma cidade chamada Santo Amaro, mas eu preferi ir para Barreirinhas porque lá tinha muito mais opções para eu fazer passeios, e eu também fui para Santo Amaro. Tem um passeio de Barreirinhas que leva para Santo Amaro, faz bate-volta, sai no dia de manhã, faz todo um circuito plausível, muito lindo por sinal, e como eu falei anteriormente, foi as lagoas mais bonitas em que eu vi foi de Santo Amaro, mas eu preferi fazer o bate-volta. Bati lá, fiz esse rolê, voltei e conheci Santo Amaro e os outros lugares ali também que partem de Barreirinhas, tá bom? Então eu julgo por necessário 5 dias livres, sem esse translado que eu já tinha falado de 3 horas e meia até você ir para Barreirinhas, se hospedar, ficar de boa na pousada, no hostel, no hotel onde vocês optarem por ficar. E aí, no próximo dia, a partir desse próximo dia, conta o primeiro dia, daí para lá 5 dias você consegue se divertir de boa, sem morsa, sem nada, e sair de lá feliz e anestesiado com aquele lugar mágico. Qual a próxima? Qual cidade você ficou para conhecer os Lençóis? Então, como eu havia dito, fiquei em Barreirinhas. Desci no aeroporto de São Luís, no Maranhão, peguei um transfer, uma van, né? Fiz contato antes lá. Se quiserem, comenta aqui que eu deixo os contatos tudo certinho. Peguei essa van, 3 horas e meia, 4 horas até Barreirinhas, e aí lá no dia seguinte eu conhecendo pessoas, né? Fiquei em um hostel conhecendo pessoas, os próprios viajantes compartilhando comigo os rolés que eles deram. Eu decidi escolher e optar por qual passeio eu faria no primeiro dia. Então a cidade ela é Barreirinhas. Próximo. Fala um pouco sobre hospedagem, passeios, comida e etc. Hospedagem. Hospedagem ela tem desde o barato até o exorbitantemente caro, né? Eu fiquei num hostel onde estava eu e a minha namorada, eu paguei por volta de R$110 a diária, R$55 para cada um, super de boa. Normalmente eu costumo ficar em hostel, que o preço ele não varia muito desse que eu acabei de falar. E eu cheguei a ver a hospedagem que a diária era R$1.000. Né, R$1.500. Então é a gosto do freguês. Você entra no Booking, pega contatos, né? Peguei vários contatos de pessoas orientando o que fazer, como fazer, e aí eles me orientaram. Eu achei um custo-benefício melhor, fiquei próximo do centro, à noite eu saía para comer de boa. Então hospedagem você pode procurar isso. O canal para você procurar, o Booking ele te leva para diversas opções, desde os mais baratos até os mais caros. Então acho que é a plataforma mais plausível de você entrar ali e pega as dicas, tem os comentários. Então acho que é super de boa para vocês que procuram um custo-benefício, né? O Booking ele oferece esse serviço para vocês. Passeios. Existem bastante passeios de meio período e passeios de período integral. Os passeios de meio período eles giram em torno de R$90. Tá? Já sem comida, só o passeio. Aí no local, se você quiser comer, você come, ou quando voltar do passeio você come. E tem os passeios de um dia inteiro, né? A manhã inteira. Você sai de manhã por volta de 8 horas da manhã, chega às 5, 6 horas da tarde, dependendo do local, se for longe ou não. Esses passeios eles giram em torno de R$150 a R$200. Por exemplo, eu fiz um passeio de quadriciclo, onde eu ia para a cidade de Atins, e depois de lá de Atins eu voltava de voadeira. Voadeira é uma espécie de embarcação rapidinha, bem legal, e a gente voltou pelo Rio Preguiça. Esse passeio, eu fiz 2 passeios em um, né? Eu poderia fazer meio período um e meio período outro, mas eu preferi fazer esse, que foi um dia inteiro, e aí esse passeio foi R$200. Então eu matei 2 passeios num dia só e ficamos super de boa. Qual a sensação térmica da água? Os cariocas aí agora vão entender o que eu estou falando. A água no litoral aqui do Rio de Janeiro ela é muito, muito, muito gelada.
E aí a gente teve a oportunidade de ir pro litoral também, né? Para as lagoas e pro litoral também. Tanto as lagoas quanto a água do litoral, super agradável. Muito boa, muito, 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 muito boa. Quem dera a água do litoral do Rio de Janeiro fosse assim. Eu entro na praia aqui no Rio de Janeiro e chega a dar aquela travada nos dentes, assim, de tão gelada que ela é. E aí eu tô me aventurando surfando agora, então tem dias em que tá chovendo, tem dias em que tá frio, a água tá com a temperatura geladíssima e bota a roupa de borracha, tem que entrar assim mesmo. Mas a água lá, ela é muito boa e super agradável, beleza? Para quem não conhece, eu tenho Trisca. Trisca é o meu cachorro, é um Border Collie, vou botar a foto dele aqui, ó, aqui no cantinho. E aí tem uma pergunta aqui, ó, como faz com Trisca quando você viaja? Então, um dos motivos de eu ter montado o meu motorhome foi justamente para poder colocar o Trisca dentro da Kombi e poder viajar com ele, né? Só que existem viagens, né? Eu trabalho, eu não vivo só de viagens, quem dera, quem sabe um dia a gente chega lá. Mas eu trabalho e aí eu peguei essa uma semana de folga que foi o suficiente de eu encontrar uma passagem, partir para lá com a minha namorada e voltar. E como que eu faço com o Trisca? Eu deixo ele em um hotelzinho ou na casa de conhecidos. Só que eu sei que ele é muito sapeca. Para quem conhece essa raça Border Collie, sabe que essa raça é muito sapeca. E aí dá uma certa dor de cabeça deixar na casa, por mais que seja parente, amigos, dá uma certa dor de cabeça. Então, na maioria das vezes eu deixo eles em hotelzinho, né, eu pago uma diária ali, eu já conheço, o rapaz aonde eu deixo ele lá é de super confiança, né? Então eu não tenho problema com relação a isso. A intenção é levar ele para as viagens, mas muitas das vezes não tem como. E aí eu deixo ele no hotelzinho. Dói um pouquinho o coração, porque eu queria que ele estivesse curtindo comigo, mas aí a gente tem que entender que nem todos os lugares são acessíveis, né, para os nossos pets, vamos dizer assim. E aí eu deixo ali um hotelzinho, o cara é super atencioso, manda foto, manda vídeo chamada, mais ou menos isso. E aí eu deixo ali um hotelzinho, pago a minha diária, o cara me devolve ele, vem de banho tomado, vem cheirosão, e aí a gente consegue fazer uma viagem e ficar tranquilo, né? Porque é complicado para quem tem cachorro, gato ou qualquer outro tipo de animal, né? Deixar ele em qualquer lugar, sabendo se lá se vão cuidar dele ou não. Família, então essas foram as perguntas que me fizeram no meu Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas. Se você tiver mais perguntas, tiver mais alguma curiosidade, e claro, eu tiver a capacidade de responder, se eu tiver vivido aquela situação, com certeza eu vou compartilhar com vocês, deixa nos comentários, eu vou contar como foi, né, o melhor caminho para que vocês não venham passar perrengue, né, nessa viagem, venham desfrutar o máximo que vocês puderem aproveitar dentro dessa viagem, tá? Uma palavra aqui que eu deixo para vocês é aproveitem viagem. Vamos ter muitas viagens aqui, eu tô terminando de preparar o meu motorhome, então se você quiser me acompanhar nessa aventura da vida, vambora, vários lugares em que a gente vai deixar as dicas aqui para vocês também conhecerem. Vamos compartilhar tudo, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e é nóis!